Iniciamos o vídeo de hoje com o Nate abordando essa ruiva. Ele fala pra ela que ela está muito linda e pergunta qual o seu nome e pra onde ela estava indo. E ela fala que se chama Jessie e que está indo numa loja logo ali na frente. Nate fala que está um dia muito quente e como ela está conseguindo andar neste sol. E ela fala que está pegando um ar fresco. Nate elogia suas unhas e fala que estão muito bonitas, e ela agradece o elogio. Ele então não perde tempo e pede para pegar o número de telefone dela, mas a garota fala que não vai passar. Ele pergunta por que se ela tem algum namorado, e ela responde que tem sim. Nate então fala que tudo bem, a deseja uma ótima tarde e vai na direção da sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro que ele estava, ela volta atrás e vem falar com ele, toda empolgada. Ela pede para ele levá-la na loja até ali na esquina. Nate pergunta por que o seu namorado não leva ela até a loja. E ela responde que na verdade não tem namorado. Ele então a questiona, perguntando por que ela mentiu para ele. E ela fala que sempre fala pros caras que tem namorado para não ficarem no pé dela. Nate fala que está muito interessado por ela e pergunta se ela vai dar o seu número de telefone para ele. E dessa vez, inexplicavelmente, a garota responde que sim. Ele então fala que não gostou que ela mentiu para ele, mas que vai dar uma carona para ela até essa loja. E manda ela entrar no carro. E a garota entra no carro achando que vai se dar bem com o Nate só porque o cara tem uma super Lamborghini. Nate pede para ela que anote o seu número de telefone para ele, e ela fala que sim e anota do jeito que ele pediu. Nate fala que precisa perguntar algo e precisa que ela seja muito sincera. Ele pergunta o motivo real para ela ter mentido sobre ter namorado, e ela fala que não conhecia ele direito e não poderia se envolver tão rápido assim. Ele fala que só queria conhecê-la antes dela ver o seu carro, mas agora parece que ela está tentando conhecê-lo por causa de algum interesse. E que ele está achando muito estranho a mudança dela de comportamento. O Nate então fala que por motivos óbvios ele não levará ela até a loja e fala que ela pode ir andando no sol queimando com seu namorado imaginário. Ele pede para ela sair do carro e fala que ele apenas não balança com garimpeira de ouro. E dessa vez a interesseira acabou se dando mal, sendo rejeitada pelo Nate. Começamos o vídeo com o London que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher e pergunta qual o nome dela e fala que ela tá muito linda. Ela diz obrigado e pergunta qual o nome dele. E ele fala que se chama London e fala que acabou de se mudar para a cidade. E fala que tá tentando conhecer algumas pessoas e lugares e pega na mão dela e se apresenta. E pergunta se eles poderiam se conhecer melhor, porque ele gostou muito dela e achou ela uma mulher muito atraente. Ela responde que talvez, mas está com muita pressa agora e não está tendo um dia muito bom. London pergunta se ela está solteira e ela responde que sim. Ele então diz que eles podem se conhecer e pede o seu Instagram ou o seu número. E ela diz que vai dar o Instagram para ele. Ele pergunta o que há de errado dela passar o telefone e fala que ele não mexe muito com o Instagram. Ela responde que ele pediu foi o Instagram e que o número dela ela não vai passar. London diz que tudo bem e vai na direção do seu glorioso Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela vê ele abrindo a porta da nave, ela pergunta na hora se o carro é dele. E o London responde que sim. Ela fala que gostou muito e que o carro é muito bonito. Ela fala para ele que quer dar o seu número agora.
London a questiona, perguntando o que fez ela mudar de ideia tão rápido e se foi o carro. E ela responde que realmente gostou muito do carro e que a cor é muito bonita, mas que pensou que já que ele não tem um Instagram, que ela vai dar o seu número para eles se conhecerem melhor e ter mais amizade e se conhecerem de outra forma, já que ele é um cara muito atraente e faz o tipo dela. London então fala com ela que está procurando algum lugar para comer e pergunta se ela tem algum lugar para indicar. E ela fala que sim, que conhece um fast food excelente. O YouTube convida ela para ir com ele e entrar no carro. E ela entra no carro sem pensar duas vezes. Já lá dentro do carro, ele pergunta o que ela está esperando, já que eles estão se conhecendo. E ela responde que gosta de viajar, de mesadas e que ele parece ser um cara perfeito para ela. E quando ela viu ele entrando no carro, viu que não poderia perder essa oportunidade. E que ela, às vezes, precisa dar uma chance a mais para as pessoas. London então fala que é ele que está dando uma chance para ela e fala que não vai gastar nenhum centavo com ela, porque eles estão se conhecendo e ela já está falando dele pagar suas viagens. A garota responde que ela é uma mulher top das tops e que ela precisa de alguém que supra suas necessidades e os seus desejos, e que se eles fizessem disso um relacionamento, que mal teria. Ele fala que ela é muito interesseira e só quer se dar bem nas costas dele. Ele fala pra ela descer do carro e com ele ela não vai ter vida boa não. E ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota, elogia ela, dizendo que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. Ela responde que não é da conta dele. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a resposta é não e ela segue andando. Sendo assim, o youtuber Naya caminha em direção à sua Lamborghini. E não precisa dizer que é nessa hora que a mágica acontece. Ela volta na mesma hora, muito interessada. Ele não perde tempo e pergunta se pode pegar o número dela e passa o telefone para ela. Em seguida, ela pergunta qual o nome dele. O youtuber fala que se chama Naya. Ele então pergunta se ela não está com pressa para chegar no seu destino. Ela fala que tem alguns minutos para falar com ele. Ele então pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. E ela responde que é porque ela estava com muita pressa. O youtuber então pergunta por que ela voltou para falar com ele e agora ela tem tempo. Ela responde que pensou melhor e veio falar com ele. Já ele faz uma piada e pergunta se é por causa dos olhos dele. Ela responde que gostou do carro e pergunta se é mesmo dele. Depois do Naya responder que sim, ele fala que tem as chaves do carro. Ele pergunta para onde ela estava indo. E ela fala que estava indo no banco resolver algumas coisas. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele depois da mágica feita. Ela aceita e não perde tempo e entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta com o que ele trabalha. Ele responde que trabalha com marketing de rede, marketing digital e que ganha muito dinheiro com a internet. Ele fala para ela que agora ele está procurando a imobiliária para comprar uma casa aqui na cidade. Além disso, ele pergunta aonde ela mora e ela responde que mora aqui bem próximo. O Naya pergunta o que ela gosta de fazer, já ela fala para ele que ela gosta de ganhar dinheiro e viajar. Ele então fala que também viaja muito a negócios. Em seguida, ele pergunta por que ela foi tão rude com ele e mudou de ideia depois que viu seu carro. Ela fala que sabe que errou com ele e que vai se redimir. Ele pergunta se ela não é uma interesseira. Ela responde que não e pede uma chance para se redimir com ele. O Naya fala que tudo bem, que ele vai levá-la para sua casa.
Ela aceita e daqui pra frente não se sabe o que aconteceu. E comentem aí o que vocês acham. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Nate abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela está e para onde ela vai e se apresenta para ela. Porém, ela responde que está indo para o seu carro e ele pergunta por que ela está com tanta pressa e pede para pegar o número dela. Porém, ela sai andando sem nenhuma resposta e o ignora. Ele insiste em falar com ela e tenta pegar na mão dela novamente para conhecê-la melhor. Porém, ela novamente sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois dela ver a McLaren do Nate, ela volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se pode falar com ela agora e pega na mão dela. Ela responde que sim e pede desculpas por ter saído andando. Nate então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom lugar para ele ir e convida ela para sair com ele. Ela topa e aceita o convite. Então ele passa o telefone para ela e pega o número dela. Em seguida, ele fala para ela que gostou da bolsa dela e também pergunta qual é o país dela. Ela responde que é da Espanha. Nate pergunta se ela fala espanhol e ela responde que sim. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles conversarem lá dentro mais à vontade. E é claro, depois da mágica feita, a garota entra com ele na McLaren e fica achando que vai se dar bem. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Nate pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele no início. Ela fala que estava com pressa para chegar no seu carro. Nate então fala que foi só ela ver sua McLaren que ela voltou para falar com ele e pergunta se ela voltou só por causa do carro. A garota fala que sim. Nate fala que ela não está sendo genuína com ele e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A garota fala que não é interesseira e que ela não dá bola para qualquer um. Nate fala que é sim e que ela mesmo disse que voltou por causa do carro. Então ele fala que não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota ao lado da sua BMW para fazer o teste da interesseira. Ele pede licença e tenta abordá-la, mas a garota sai andando e fala: olha só pra você, olha suas roupas. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele falar com ela e pede para ela esperar um minuto. Ela fala que não quer falar com ele e pergunta o que ele quer. Ele fala que só queria conhecê-la melhor, mas a garota fala que ele não tem nada para oferecer e sai andando e tenta ir embora. Então ele destrava o alarme da sua BMW e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta perguntando que carro é esse. Então Kilo fala para ela que é uma BMW X6. Ela pergunta se o carro é muito rápido. O youtuber fala que sim e que ela vai gostar de andar nele. Em seguida, ele pergunta por que ela foi mal educada com ele. E ela fala que estava indo embora para casa e teve um dia muito ruim e pede desculpas por ter sido grossa com ele. O youtuber fala que entende que está tudo bem. Então, o youtuber fala que gostou muito dela e que gostaria de levá-la num barzinho para se divertir e conhecê-la melhor. A garota fala que adora barzinho e que eles podem ir agora, se ele quiser. Ele pergunta se ela tem namorado e ela fala que sim, mas que ele pode ser o namorado dela agora.
Então o YouTube convida ela para entrar no carro e como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra na BMW. E vamos ver o que vai acontecer com essa interesseira. Dentro do carro, Kilo fala que se eles forem ficar junto, ela tem que terminar com o namorado dela. A garota então fala que vai depender dele abrir a carteira para ela, porque se ela terminar, ele vai ter que bancar as despesas dela e fala que não são poucas. Em seguida, depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro com ele. Então, ele fala que não vai poder sair com ela agora e que ele tem o número dela e depois vai ligar para ela, porque agora ele tem que resolver algumas coisas e o que eu tô achando é que ele gostou dela e não quis botar ela para correr. Então, ele se despede dela e fala que depois liga para ela. E me digam aí se vocês acharam que ela foi interesseira. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele avista essa morena e pergunta como ela vai e fala que ela tá maravilhosa e pergunta qual o nome dela. Porém, ela responde que ela tem namorado. Nate então fala que só queria 1 minuto de sua atenção e quem sabe ela pudesse passar o seu número. A mesma então responde que não e o rejeita. Nate vai na direção da sua Lamborghini e quando a mulher vê que o carro de luxo é do Nate, na mesma hora ela volta e vem se apresentando para ele e pede desculpas por não ter dado atenção para ele. O YouTube então pergunta por que ela estava sendo tão grossa com ele, e ela responde que não sabia que ele era um cara tão importante. Nate fala que se ela não parar para conversar com ele, ela nunca poderia saber quem ele é. E ela concorda com ele e fala que gostou muito do seu carro e que a cor é a sua preferida. Nate então pergunta o que ela estava indo fazer. Ela responde que estava indo encontrar com algumas amigas, mas que não é nada importante e que elas podem esperar. Ele então pergunta se ela tem mesmo namorado, e ela fala que não, que é só um ficante e nada demais. Nate então fala que ele está na cidade há pouco tempo e está procurando um bom restaurante para ele poder comer. E só queria a ajuda de uma bela mulher para lhe acompanhar. A garota fala que pode levá-lo nos melhores restaurantes. Nate então pergunta qual a chance que ele tem com ela de 0 a 10. E ela responde que com certeza 10. Ele então fala que é bom ouvir isso e chama ela para entrar no carro. E ela não perde tempo e entra na Lamborghini sem pensar 2 vezes e vamos ver até onde isso vai chegar. E será que ele vai mandar descer do carro ou vai levar para casa? Dentro do carro, ela pergunta com que ele trabalha. Nate fala para ela que ele é um empresário e tem sua empresa de calçados com várias filiais. Ele então pergunta por que ela mentiu que tinha namorado. E ela responde que muitos homens dão em cima dela e é uma forma dela se proteger e não render assunto. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia, sendo que ela não queria nem falar com ele no início. Ela então fala que não sentiu ele no começo, mas que agora ele chamou sua atenção. Nate então fala que ela está passando vibrações negativas para ele porque ele achou que ela fosse uma mulher diferente, mas que ele já viu que ela só demonstrou interesse nele por causa do carro. Ela começa a rir e debochar do Nate. Ele então fala que pensou melhor e que é para ela descer do carro, porque ele não sai com mulher interesseira. E ela começa a dar risada de forma debochada e fala que ele que vai sair perdendo. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate e acabou se dando mal. O vídeo começa com Naya, que aborda essa garota e pergunta qual o nome dela e tenta conhecê-la. Porém, a mulher já é bastante grossa e fala que ele não faz o tipo dela.
Ela sai andando e deixa ele falando sozinho. Em seguida, Naya deixa sua maleta recheada de dólares despencar no chão e a mulher volta na mesma hora e finge ajudá-lo. E pega alguns dólares e coloca em seu short. Em seguida, Naya pergunta o que ela está fazendo e pega dela o dinheiro de volta. Ela então responde que ele é muito rico e isso não vai fazer diferença para ele. Em seguida, o youtuber tenta ir embora e a mulher pede para ele esperar e fica interessada em conhecê-lo. Naya então fala que ela nem deu atenção para ele, que já entendeu que ele não faz o tipo dela. Ela responde que faz sim e pede para ele pegar o número dela. Na sequência, depois dele pegar o número da garota, ele pergunta se ela quer dar uma volta com ele em sua Lamborghini. A mulher fica admirada e fala que quer sim e que nem acredita que ele tem um carro desse. Naya então chama ela para lhe mostrar a sua Lamborghini. Ela fica muito admirada em saber que aquela Lamborghini ali é dele. Ela então pede para tirar algumas fotos com o carro de luxo. Naya então pega alguns dólares na mala e entrega para ela tirar a foto e ficar ainda mais bonita. Em seguida, ele começa a tirar as fotos dela e fala que vão ficar ótimas. Ele elogia a beleza da garota e fala que ela deveria ser sua namorada. A mulher responde que ela tá solteira e que eles podem se conhecer melhor e quem sabe rolar alguma coisa. Na sequência, a mulher muito interessada pede para entrar na Lamborghini. Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ele então fala para ela entrar no carro e ficar à vontade para eles conversarem lá dentro e vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, o Naya pergunta por que ela ignorou completamente quando tentou falar com ela, pois ela viu sua maleta cair no chão e na mesma hora ela veio falar com ele. Ela fala que só queria ajudá-lo. Ele então questiona que ela tentou ficar com o dinheiro dele, e ela responde que ele é rico e que isso não faria diferença para ele. Naya então fala que ela mostrou ser uma garota muito interesseira. E ela responde que não é interesseira e que ele está muito enganado. O YouTube então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não sai com garimpeira de ouro e que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro. Ela então tenta convencê-lo a levá-la a dar uma volta e fala que eles podem se dar muito bem. Naya fala que não e manda ela descer do carro. Ela desce do carro chateada e acaba sendo rejeitada pelo Naya e acaba se dando mal. O vídeo começa com Nate que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a morena e fala que gostou da roupa dela e pergunta qual o seu nome. Entretanto, ela fala que não tem tempo para falar com ele e tenta sair andando. O YouTube pede para falar com ela bem rapidinho. Então ele pergunta se pode pegar o número dela e ela responde que ele não está fazendo nada por ela e não tem como ela passar o seu número para ele. Então o Nate fala que só está tentando conhecê-la porque ele achou ela muito linda. A garota fala para ele olhar para si mesmo e se tocar porque ele não tem chance com uma garota do nível dela. E a garota responde que ele não faz o tipo dela e manda ele embora e sai dando tchauzinho com as mãos. Então o Nate vai pro plano B e caminha até o seu Audi R8 e nessa hora a mágica acontece. A mulher fica toda perturbada e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e fala que esse é um dos seus vários carros de luxo e deixa ela ainda mais impressionada. A garota fala que mudou de ideia e que agora eles podem sair para dar uma volta. O Nate pergunta o que aconteceu com o compromisso dela e ela responde que pode desmarcar. Então ele fala que ele é novo na cidade e gostaria de conhecê-la melhor, mas ela não o tratou bem do jeito que ele queria. Ela fala que não sabia que ele tinha um carro desse e pede desculpas para ele.
Então, o Nate fala que pode levá-la para sua cobertura, e ela aceita e entra com ele na máquina do YouTuber. E ela fica achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um Audi R8, e vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, o YouTube fala que pensou melhor e viu que ela não é a mulher que ele imaginava que fosse. E o comportamento dela no início mostrou quem realmente ela é. Ele fala que não quer mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ela só está interessada no carro e no seu dinheiro. Ele fala pra ela que não sai com garimpeira de ouro. A mulher tenta se explicar e fala que não é garimpeira. O Nate fala que é sim e pergunta por que ela voltou pra falar com ele e se não foi por causa do carro, e pede pra ela dizer a verdade porque isso já tá na cara. E se não fosse isso, ele nem teria nenhuma chance com ela. Ele então pede para ela descer do carro e ela desce do carro e acaba sendo rejeitada. E ele a deseja um bom dia. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele chega na garota e pergunta como ela vai. E depois dela dizer que está bem, ele pergunta qual o nome dela. A mulher já responde na lata que ela tem namorado. London, mesmo assim, fala que gostaria de saber qual o nome dela. Ela ainda fala que ele não faz o tipo dela e que é melhor ele não ficar insistindo. O YouTuber fala que achou ela muito linda e pergunta se ela tá vindo da academia. A garota responde que sim. Ele então pergunta se não pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor, inicialmente como amigos. Mas a mulher fala que já disse que tem namorado e manda ele ir embora. Em seguida, London fala que não vai mais incomodá-la e fala que só queria conhecê-la melhor e se despede e vai em direção ao Corvette. Mas na hora que a garota vê a máquina do YouTuber, ela fica desorientada e vai atrás dele, fazendo aquela perguntinha famosa de sempre: esse carro é seu? O YouTuber fala que sim e que ele tem as chaves do carro e fala que não vai mais incomodá-la. A garota fala que ela pensou melhor e eles podem se conhecer sim. E magicamente, nessa hora, ela nem parece mais ter namorado. E meus amigos, essa é a mágica que o Corvette faz. Ele faz até os namorados desaparecerem. Na sequência, o London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e precisa passar lá agora, e chama a garota para vir com ele. E depois eles vão no shopping para fazer compras. A garota não resiste e topa e aceita. Ele chama ela para eles entrarem no carro. Papo vai, papo vem e tava tudo indo bem, até que o London começa a perguntar por que ela falou que tinha namorado. Ela responde que tem namorado, mas está quase terminando com ele porque ele não tem muito dinheiro. Então, nessa hora, o London fala que não quer mais sair com ela porque ela tá mostrando ser uma garimpeira de ouro e que ela deveria de ter vergonha de dizer isso do seu namorado, porque ele não ter dinheiro não faz dele menor do que ninguém, e manda ela sair do carro. Ela pergunta se ele vai fazer isso e ele fala que sim e pede para ela descer. E ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Joel e seu amigo Frank abordando essa mulher em um posto de gasolina para aplicar o teste da interesseira. Joel pergunta se ela precisa de ajuda para abastecer o seu carro e fala que ela parece estar com muito frio. Ela responde que suas mãos estão com frio e o seu corpo também está com muito frio. Frank pergunta aonde ela vai. Ela responde que é segunda-feira e que ela não vai sair, só está abastecendo o seu carro.
Então Joel brinca com ela e pergunta se ela vai na igreja com essa roupa. E ela leva na brincadeira e fala que não. Em seguida, Frank pergunta para ela se eles ajudassem ela a abastecer o carro, se ela não podia passar o seu número. Ela fala que pode sim e passa o contato de telefone para Frank. Então Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela fala que não, mas que não está procurando relacionamento agora. Então Joel pergunta o que aconteceu com ela. Ela responde que seu último namorado a traiu e ela sofreu muito com isso. Então Joel e Frank falam que sentem muito e sabe como é duro passar por isso. Frank fala que também já passou por isso e não foi nada fácil. Então Joel fala que se o ex-namorado dela fez isso é porque ele não a merecia. Eles conversam um pouco e Joel diz que ela vai encontrar um homem que seja legal e fiel. Então ela pergunta qual é o nome deles e se apresenta e fala que se chama Olivia. Ela fala que eles estão conseguindo animar o dia dela e pergunta de onde eles são. Joel fala que eles são novos na cidade e que estão tentando fazer amizades. Então Joel fala que eles gostaram de conversar com ela e que ela é muito gente boa e os tratou super bem. Em seguida, Joel revela para ela que eles são youtubers e que estão passeando com seu carro novo. Então, nessa hora, Joel chama ela para ver o carro novo que eles compraram, que está logo ali do lado. Então, depois de ver o carro deles, ela fala que o carro é muito bonito e pergunta se é uma Lamborghini. Frank confirma que sim e fala que eles estão gravando um vídeo para o YouTube e que eles estão fazendo um teste para ver se ela ia ser interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito legal com eles, e mostra a Lamborghini por dentro para ela. Joel explica que se ela não quisesse falar com eles, eles iriam até o seu carro e se ela fosse atrás deles e mudasse de ideia, que ela seria uma Gold Digger, mas que ela é uma mulher muito humilde e que está de parabéns. Então, Frank fala para ela se apresentar na frente da câmera e falar o seu Instagram para que os seus seguidores possam segui-la na rede social. Ela então faz do jeito que ele falou e passa seu Instagram. E Frank pede seus seguidores para segui-la na rede social. E terminamos o teste com uma garota que não foi interesseira. O vídeo começa com o Nai chavecando essa linda garota. Ele aborda a moça perguntando como ela está e elogia ela, dizendo que ela é muito linda. O rapaz tenta perguntar o nome da garota, mas ela não fala e começa a zombar do rapaz, perguntando se ele irá entregar alguma carta para ela. Naya então diz que ela não precisa falar assim com ele. Ela então fala para ele se enxergar e sair andando. O YouTube então não insiste em conversar com a moça e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher não poupa esforços e volta para conversar com ele. Ela volta já perguntando se o carro é dele. Ele fala que sim e Naya pergunta o que ela precisa. A garota, impressionada com o rapaz, diz que pensou melhor e que pode passar o número para ele. O Naya então pergunta por que alguns segundos atrás ela tinha sido tão rude com ele. E a moça fala que é porque agora ela sente que ele está no mesmo nível que ela. O rapaz então entende e pergunta à mulher o seu nome, e ela fala que seu nome é Carla. Ele então pergunta à moça de onde ela é, e a garota fala que ela é da Colômbia. O youtuber então pergunta para a garota para onde ela estava indo, e ela diz que iria se encontrar com alguns amigos. Naya então entende e fala que se mudou há pouco tempo e está a fim de fazer novas amizades e conhecer pessoas novas. A moça então diz que ele encontrou a garota certa para ele ajudar, e diz para ele que eles podem dar algumas voltas na cidade para ela lhe apresentar. Naya aceita, mas antes dela entrar ele pede para ela mostrar sua beleza. Ela então dá uma voltinha para ele.
O rapaz então chama ela para entrar no carro e a mulher entra rapidamente. E após ela entrar, o YouTube pergunta para a garota com que ela trabalha. E ela diz que trabalha com uma empresa ali perto. Naya então pergunta o que fez ela sair do seu país. A mulher fala que foi pelo dinheiro e que lá era uma luta todos os dias. O Naya então pergunta se ela veio sozinha. E ela fala que sim, que no começo foi bem difícil, mas que sabe muito bem falar inglês e foi muito fácil depois. Ele então pergunta se ela está gostando da cidade. Ela fala que sim e que tem várias oportunidades de ganhar dinheiro. Naya então entende e fala que, como ele disse, ele chegou há pouco tempo e ele fala que veio de Ohio para essa cidade, pois teve uma boa oportunidade de emprego e com isso subiu para o seu próximo nível. E após eles conversarem mais um pouco, em seguida, Naya diz que gostou muito de conversar com ela, mas que ele não pode deixar de lado que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. E a garota pergunta se ele tá falando sério, e ele fala que sim e pede para ela descer do carro. A mulher então fica indignada e desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora de Naya. Começamos o vídeo com Nate chavecando essa garota. Ele aborda a moça dizendo que ela é muito linda e ela agradece e continua andando. O rapaz então pergunta o que ela está indo fazer e a garota responde que só está indo caminhar. Nate pergunta se ela namora e a mulher pergunta por que ele quer saber disso. O Nate então fala que só está tentando conhecê-la e pergunta de onde ela é. E ela fala que mora num condomínio e alguns quarteirões ali perto. Ele então pergunta se a garota conhece algum restaurante, alguma coisa do tipo. Ela fala pra ele que não e que tem que ir embora. Nate pergunta se ela poderia passar o seu número para eles conversarem. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela, e pergunta se ele já vai embora. O YouTube então diz que já está indo embora e deseja a ela um bom dia e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a mulher vê o carro dele e volta na mesma hora. E ela vem com aquela conversinha perguntando se o carro é dele e pede para ele baixar o vidro. Ele então pergunta o que ela precisa e a mulher então pergunta qual o nome dele. E o rapaz fala que é Nate. A garota então fala que na verdade conhece um restaurante ali perto e que o dono é o seu amigo e que eles podem ir lá. O Nate então fala que foi para isso que ele abordou ela, mas que ela não parecia estar muito interessada em mostrar para ele. A garota então diz que é porque Nate era um estranho. O rapaz então fala que é verdade, mas que aquele estranho estava tentando se apresentar. A mulher fala que sabe, mas que não gosta de ficar conhecendo gente nova a todo momento. O Nate então fala que está tentando conhecê-la agora. E a moça fala que é porque percebeu que ele merece a sua atenção. Ela então fala que vai sair com alguns amigos e chama Nate para ir com ela. O rapaz fala que estava indo buscar comida e não está preparado para uma festa. A moça então fala para ele ir se arrumar e que eles podem ir junto. E tudo que ela quer é passar um tempo com ele para se conhecer melhor. O Nate então aceita e chama ela para entrar no carro. A garota então entra rapidamente achando que tinha convencido o rapaz. E após eles entrarem, o Nate pergunta de onde ela é. E a moça fala que nasceu ali e pergunta o mesmo para Nate. E ele fala que é de Trinity e se mudou para essa cidade pois ouviu muitos elogios sobre ela. A mulher entende e fala que já visitou a cidade natal do Nate. O rapaz, então, após um pouco de conversa, fala que ela parece legal, mas pede para ela descer. A garota, sem saber, pergunta por quê. Nate diz que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e só voltou para conversar com ele por causa da sua Lamborghini. A mulher fala que sim, porque para ela não faz sentido sair com alguém que não tem nada para lhe oferecer. O Nate, então, novamente pede para ela descer. A moça, então, desce achando ruim, bate a porta do carro, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Damon O vídeo começa com London puxando assunto com essa garota e elogiando ela. Em seguida se apresenta como London. Ela faz um comentário, mas ele menciona que não conseguiu ouvir claramente. Ela então informa que está indo para a academia. London pergunta pelo nome dela novamente e reafirma seu próprio nome. Ela repete que está indo para a academia e London, já entendendo, expressa seu interesse em saber o nome dela devido à sua beleza. Depois que ela revela seu nome, ele questiona se ela é nativa de Miami, mas ela esclarece que ela é da Europa. London compartilha que acabou de se mudar da Nigéria e está buscando novas amizades, pedindo então o número dela. No entanto, ela recusa, mencionando que tem um namorado. London respeita sua decisão
e deseja a ela um excelente dia, e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que o interesse acontece. Quando a garota vê o carro que o rapaz está, retorna na mesma hora e vem batendo no vidro do carro. London pergunta o que aconteceu. Ela questiona se o carro pertence a ele e ele confirma que sim. Ela parece surpresa e pergunta se ele está falando sério, além de indagar se o carro não é alugado. London reafirma que o carro é dele, mas ela sugere que eles possam sair juntos. E lembra da sua menção anterior sobre ter um namorado. Ela responde que isso não impede que ela conheça ele melhor. O rapaz decide sair de carro e questiona o que ela estava dizendo. Ela menciona que seu namorado não precisa saber todos os detalhes da sua vida. Ele concorda com isso, mas lembra que tentou conversar com ela antes e que a surpreendeu, pois ela não sabia que o carro era dele. Ela pergunta sobre a ocupação dele e ele compartilha que ele é um empreendedor. Ela faz uma conexão entre o carro e sua capacidade de promover para ela, mas London enfatiza que não está disposta a fazer isso, já que eles acabaram de se conhecer e, no entanto, ela insiste que está interessada em conhecê-lo melhor. London deixa ela entrar em seu carro. Dentro do carro, eles discutem sobre relacionamento e ela menciona que ele poderia sustentá-la, mesmo que mal se conhecessem. Ela defende seu direito de escolher um parceiro que possa cuidar dela. London afirma que ele não é esse tipo de pessoa. Ele acredita que essa conversa não levará a lugar nenhum e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. E ela questiona o motivo disso. E ele fala que se não fosse pelo carro, ela nem estaria conversando com ele. Ela admite que, é claro, não teria se interessado por ele se não fosse pelo carro. O que reforça o que ele disse sobre ela. London em seguida deseja um ótimo dia e ela acaba tomando um fora de London. O vídeo começa com Nate chavecando essa garota. Nate inicia a conversa com um elogio. Em seguida, pergunta qual o seu nome. Como ela não responde, ele se apresenta como Nate e expressa prazer em conhecê-la, perguntando sobre o destino dela. Ela responde que está indo para a casa de uma amiga. Nate pede o número dela, mencionando que fazer novas amizades é sempre bom, mas ela recusa e afirma que está bem. Ela também comenta que já possui amigos o suficientes. Nate insiste sobre a possibilidade de fazer uma nova amizade, mas ela permanece relutante. Em seguida, Nate se despede cordialmente e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. Mais tarde, quando ela retorna e vê a burrada que estava fazendo, ela pergunta se o carro é do Nate, e ele confirma que sim. Ela comenta que ele esqueceu de mencionar que ele tinha um carrão como esse. Ele indaga ela sobre o que ele tinha que mencionar, e ela fala mencionar sobre o seu glorioso carro, e sugere que ele convide ela para sair. Em seguida, Nate interpreta isso como um interesse romântico e pergunta se ela realmente deseja sair com ele. Ela responde que talvez eles possam jantar juntos, e em seguida Nate convida ela a dar uma volta no seu carro. Quando ela se aproxima, ele quer saber mais sobre o que ela estava sugerindo anteriormente. Ela pergunta sobre os seus planos, e Nate expressa curiosidade em saber sobre os desejos dela. Ela pede uma carona, mas Nate lembra que tentou conversar com ela antes e ela não deu nenhuma chance. Mesmo assim, quando ela manifesta interesse em sair com ele, ele pergunta pelo nome dela. Ela se apresenta como Ashley e o youtuber se revela como Nate, desejando um prazer em conhecê-lo, informando que vai sair do carro. Nate pergunta para onde a Ashley estava indo, e ela compartilha que estava indo para um restaurante próximo. Ele indaga sobre a origem dela, e ela responde que ela é de Filadélfia. Nate então menciona que eles são da mesma cidade, e ela explica que está morando lá há alguns meses. E ela responde afirmativamente. Então Nate se oferece para mostrar a cidade para ela. E ela sugere a ida deles em um clube que sirva uma boa comida à noite. Em seguida, Nate quer saber mais sobre os lugares que ela gosta de frequentar.
Ela menciona que prefere locais mais tranquilos. Quando ela fala sobre o tipo de homem que ela gosta, ela insinua que Nate é o que ela procura, levando a considerar sua primeira impressão. Ele destaca que inicialmente ela parecia muito desinteressada, mas ela afirma seu desejo de conhecer ele melhor. No entanto, quando Nate menciona que vai embora, Ash decide acompanhá-lo. Nate então afirma que algo que ele tem certeza é que ela não irá com ele. Ela o questiona se ele está falando sério, e ele fala que sim e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Então Nate a deseja um bom dia e uma boa caminhada. O vídeo começa com Kilo chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, mas a moça não dá atenção para o rapaz e continua andando. Mas o YouTube insiste em conversar com a moça. Ela fala que não quer atrapalhar o trabalho do rapaz. Ele então fala que pode parar um tempinho para conversar com ela. A garota fala que é melhor não e diz para ele que não quer atrapalhar. Então o rapaz diz que ela não atrapalha e que ele pode tirar um tempinho para conversar com ela. A mulher, em seguida, fala que também está com pressa. Kilo pergunta se pelo menos poderia deixar o seu número com ele. A moça fala para ele que não e não é bom ele ficar fazendo isso em seu horário de trabalho. O YouTube fala que não tem problema e que ele só vai pegar o número dela para mandar mensagem mais tarde. A mulher continua dizendo que é melhor não fazer isso. O rapaz então desiste de conversar com a moça e vai em direção ao seu glorioso Corvette. O rapaz então pega seu soprador e guarda em seu carro. E é assim que a mágica acontece e a garota, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse no rapaz. Ela volta perguntando para ele se aquele carro é mesmo dele. O rapaz então responde que sim. Ela fala que pensou melhor e que o rapaz pode ficar com o número dela, sim. O YouTube pergunta por que agora há pouco ela não queria passar o seu número. A moça disfarça falando que tinha ficado com medo de dar algum problema para o rapaz, mas ela pensou melhor e não terá nenhum problema ele pegar o número dela. O YouTube então fala que se ela ficou com tanto medo, ela poderia ajudar ele agora em seu trabalho. Mas a garota fala que não precisa e devolve o soprador para o rapaz. Ele então guarda no carro. A mulher pergunta para o rapaz o que ele irá fazer. Kilo então fala que ele está indo para sua casa. A moça fala para ele não ir e pede para eles conversarem um pouco. O mesmo fala que tudo bem, pois não tem nada para fazer agora. Ele pergunta para a garota se ela está querendo sair para comer alguma coisa, e ela fala pro YouTube comprar algo para ela. Então o rapaz diz que não tem muito dinheiro. A moça então pergunta se ele está soprando folhas ali de graça, e ele fala que não e diz que é pago no final do mês. A garota pergunta o que ele iria fazer mais tarde. Kilo então diz que iria ficar em casa pois está sem dinheiro. A mulher em seguida pergunta para o rapaz como ele tem um carro daquele e não tem nenhum dinheiro sobrando. Ele então fala que o carro não é seu, que só está vigiando, e pergunta se tem algum problema. E a mulher fala que sim. Na sequência, o rapaz entra no carro e diz que só estava brincando e que o carro é mesmo dele. Então a garota fala que eles poderiam dar uma volta, mas o rapaz fala que não está interessado, pois ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que quando ele falou que não tinha dinheiro, ela perdeu todo o ânimo de conversar com ele. A mulher tenta se explicar dizendo que não era nada disso, mas Kilo fala que ela não precisa ficar se explicando e pode seguir seus planos, pois eles não irão sair juntos. A mulher fica achando ruim e sai xingando o YouTube, mas no fim acabou tomando fora de Kilo. Começamos o vídeo com Damon chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando o seu nome e a elogiando, mas ela não dá muita atenção para o rapaz e diz que não está interessada. O YouTube então não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê o carro, ela volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse pelo Damon.
Ela volta perguntando para o rapaz se aquele carro é mesmo dele, e ele diz que sim, que é um dos seus carros. A garota elogia o carro, dizendo que ele é muito bonito. O YouTube agradece, perguntando para a garota o seu nome, e ela diz que o seu nome é Karen. O rapaz então pergunta o que ela estava indo fazer, e ela diz que estava indo para a casa do seu namorado. O YouTube então entende e pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia, e a garota responde dizendo que não irá fazer nada demais. Damon então pergunta para a mulher o que fez ela mudar de ideia tão rápido e voltar para conversar com ele. A garota tenta disfarçar, dizendo que se arrependeu de não dar uma chance para ele. Damon então fala que tudo bem e pergunta o que ela está indo fazer. A mulher então diz que ela conhece vários lugares bons ali perto. Damon fala que vai ser muito bom, pois ele é novo na cidade e não conhece muitos locais. A garota então diz que eles poderiam ir juntos. O YouTube fala que tudo bem, mas antes deles entrarem, ele pergunta para a garota de onde ela é. E ela diz que nasceu na Ásia e se mudou para cá em busca de melhores condições. O Damon então chama ela para entrar no seu carro. Ele ajuda a garota a entrar e ela entra sem pensar duas vezes, achando que irá se dar bem. E após a garota entrar, o Damon também entra no carro. Em seguida, o YouTube diz que ficou chocado dela ter voltado porque ela é muito bonita. A garota então diz que também ficou um pouco surpresa com o carro do YouTube e que para ter um carro desses deve ter muito dinheiro. O YouTube diz que ele é um empreendedor, mas que batalhou muito para ganhar tudo isso. O YouTube então muda de assunto e pergunta para a garota o que ela gosta de fazer. E a mulher responde dizendo que gosta de sair para noitadas, almoçar em restaurantes chiques e que gosta de ser levado em lojas de roupas e que gosta de ser mimada. Mas então o YouTube desce do carro e a garota fica confusa. Ele então fala para ela descer e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota tenta insistir, ficar dentro do carro e insiste com o YouTube para eles darem uma volta. Mas Damon nega e novamente pede para ela descer. A garota continua insistindo para eles dar uma volta e diz que está querendo conhecê-lo melhor. O YouTube abre a porta do carro e a garota desce achando ruim. Damon então fala que ela pode continuar com seus planos. A garota fala que eles poderiam dar uma volta e se dar bem, mas o YouTube novamente nega e volta para o seu carro. E a garota vai embora achando ruim, dizendo que o carro do rapaz deve ser alugado. Mas no fim, acabou tomando um fora do Damon, abordando essa mulher para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota perguntando como ela está, mas ela, sem dar muita atenção para o YouTube, continua andando. O rapaz então fala que acabou de se mudar para aquela cidade e está querendo fazer novos amigos, e só estava tentando ser amigável com ela. A garota diz que não está interessada, mas com muita insistência ela acaba parando para conversar com ele. Damon então pergunta para onde ela estava indo, e ela diz que queria ir em uma festa muito luxuosa na casa de uma amiga. Damon então pergunta se ele poderia ir com ela. A mulher diz que não e fala para ele que só podem ir pessoas que têm muito dinheiro, e Damon iria fazer ela passar vergonha, pois ele já está velho e não tem muito dinheiro. O YouTube então pergunta se pelo menos poderia pegar o Instagram dela, porém ela recusa. O rapaz então toma um belo fora e se desculpa e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o carro de luxo do rapaz estava logo ali, ela para conversar com ele. Ela então pergunta se aquele carro é dele. Ele confirma para ela que sim. Damon pergunta à garota o seu nome e ela diz que se chama Emily. Então os dois se apresentam e após isso a mulher já vai se oferecendo para entrar no carro de Damon. Mas antes deles entrarem no carro, Damon continua fazendo algumas perguntas sobre ela. O Damon pergunta por que a garota não quis dar atenção para ele ali na calçada. Ela o responde dizendo que é porque ele estava a pé e não parecia ter boas condições de vida. Damon então pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela diz que gosta de caras com status sociais altos, com muito dinheiro e carro de luxo.
Damon fica um pouco surpreso com a ganância da mulher, mas continua fazendo seu teste. Ele então convida a garota para entrar no seu carro, e sem pensar, ela entra achando que ia se dar bem com o youtuber. Em seguida, após eles entrarem no carro, a garota já vai logo perguntando se Damon tem muito dinheiro. O youtuber responde que não, gosta de falar sobre isso para as pessoas que ele acabou de conhecer. Então o Damon muda de assunto e pergunta à mulher qual sua idade e com que ela trabalha. A garota responde dizendo que ela tem 24 anos, trabalha como modelo e sempre está ocupada. O rapaz então brinca com ela um pouco e em seguida o YouTube pergunta de onde ela é. A garota diz ter nascido no Texas e se mudou para cá em busca de melhores condições. Então Damon conta um pouco de sua vida para ela. Ele fala que era casado, mas se separou e por isso ele gostaria de conhecer novas pessoas. Em seguida ele fala que ela é uma garimpeira de ouro e que ele não sai com interesseiras. Damon pede para ela descer do carro. A mulher acha ruim e desce do carro xingando o YouTuber, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele fala que ela está linda e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então ele pergunta aonde ela vai tão bonita desse jeito. E ela responde que está indo no shopping para fazer compras para ela e seu namorado. Então London pergunta se ela realmente tem um namorado e ela fala que sim. Em seguida, London fala que é novo na cidade e gostaria de conhecê-la melhor. Porém, a garota fala que eles já se conheceram agora. London então pede para ela passar o telefone para eles conversarem depois e se conhecerem melhor. Porém, ela fala que na próxima vez que eles se encontrarem, quem sabe ela passa o telefone para ele. Porém, London diz que sabe que ela não quer passar o número para ele porque ela não está interessada e fala que ela pode ser sincera. Então, ela fala que tem milhares de mulheres na cidade e que ele pode conhecê-las. Mas London diz que ele gostou foi dela e pede para ela passar pelo menos o Instagram. Então ela fala que sim. London diz a ela que vai pegar o seu telefone no seu carro e caminha até o Corvette. E é aí que a mágica acontece. Então ela vai até ele perguntando se o carro é dele e London confirma que sim e pede para ela passar o seu telefone porque ele não quer o seu Instagram. E depois da mágica feita, ela passa para ele o telefone sem nenhuma dificuldade. Então, nessa hora, o YouTube fala que vai embora e talvez ligue para ela depois. A mulher, na mesma hora, questiona, perguntando se ele não quer sair com ela. Mas London fala que ela disse há minutos atrás que tem namorado. Ela fala que sim, mas isso foi antes e agora ela quer dar uma volta em seu carro. London fala que tem o número dela e que depois liga para ela. Mas ela acaba insistindo muito, então London fala que ele respeita ela e não quer atrapalhar o seu relacionamento. A garota diz a ele que o namorado dela não liga pra ela e que ele nem precisa saber que eles vão dar uma volta. Então, de tanto ela insistir, ele fala que ela pode entrar no carro. Dentro do carro, ele pergunta como é o relacionamento dela com o seu namorado. E ela diz que ele não é bem um namorado e é só um rolo que ela está tendo. Então, London fala que agora ele pode ficar mais tranquilo em saber que ela não tem namorado. Em seguida, London pergunta se ela não quer ir para a casa dele. Então, ela fala que aceita somente se eles começarem a namorar e ele bancar as compras dela no shopping. London então fala que tem uma câmera ali gravando para o seu canal no YouTube, onde ele caça interesseira, e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. London fala que ela não vai mais para lugar nenhum porque ele não leva garimpeira para sua casa. E que ela nem queria nada com ele e agora tá pedindo dinheiro mesmo sem eles terem nada. Então ele fala pra ela descer do carro porque ele não namora a interesseira. E ela desce do carro e acaba se dando mal. Abordando essa mulher para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota perguntando como ela está, mas ela, sem dar muita atenção para o YouTube, continua andando. O rapaz então fala que acabou de se mudar para aquela cidade e está querendo fazer novos amigos e só estava tentando ser amigável com ela. A garota diz que não está interessada, mas com muita insistência ela acaba parando para conversar com ele. Damon então pergunta para onde ela estava indo e ela diz que queria ir em uma festa muito luxuosa na casa de uma amiga.
Damon então pergunta se ele poderia ir com ela. A mulher diz que não e fala pra ele que só podem ir pessoas que têm muito dinheiro. E Damon iria fazer ela passar vergonha, pois ele já está velho e não tem muito dinheiro. O YouTube então pergunta se pelo menos poderia pegar o Instagram dela. Porém, ela recusa. O rapaz então toma um belo fora e se desculpa e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o carro de luxo do rapaz estava logo ali, ela para conversar com ele. Ela então pergunta se aquele carro é dele. Ele confirma para ela que sim. Damon pergunta à garota o seu nome e ela diz que se chama Emily. Então os dois se apresentam e após isso a mulher já vai se oferecendo para entrar no carro de Damon. Mas antes deles entrarem no carro, Damon continua fazendo algumas perguntas sobre ela. O Damon pergunta por que a garota não quis dar atenção para ele ali na calçada. Ela o responde dizendo que é porque ele estava a pé e não parecia ter boas condições de vida. Damon então pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela diz que gosta de caras com status sociais altos, com muito dinheiro e carro de luxo. Damon fica um pouco surpreso com a ganância da mulher, mas continua fazendo seu teste. Ele então convida a garota para entrar no seu carro, e sem pensar, ela entra achando que ia se dar bem com o youtuber. Em seguida, após eles entrarem no carro, a garota já vai logo perguntando se Damon tem muito dinheiro. O youtuber responde que não, gosta de falar sobre isso para as pessoas que ele acabou de conhecer. Então o Damon muda de assunto e pergunta à mulher qual sua idade e com que ela trabalha. A garota responde dizendo que ela tem 24 anos, trabalha como modelo e sempre está ocupada. O rapaz então brinca com ela um pouco e em seguida o YouTube pergunta de onde ela é. A garota diz ter nascido no Texas e se mudou para cá em busca de melhores condições. Então Damon conta um pouco de sua vida para ela. Ele fala que era casado, mas se separou e por isso ele gostaria de conhecer novas pessoas. Em seguida ele fala que ela é uma garimpeira de ouro e que ele não sai com interesseiras. Damon pede para ela descer do carro. A mulher acha ruim e desce do carro xingando o YouTuber, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele fala que ela está linda e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então ele pergunta aonde ela vai tão bonita desse jeito. E ela responde que está indo no shopping para fazer compras para ela e seu namorado. Então London pergunta se ela realmente tem um namorado e ela fala que sim. Em seguida, London fala que é novo na cidade e gostaria de conhecê-la melhor. Porém, a garota fala que eles já se conheceram agora. London então pede para ela passar o telefone para eles conversarem depois e se conhecerem melhor. Porém, ela fala que na próxima vez que eles se encontrarem, quem sabe ela passa o telefone para ele. Porém, London diz que sabe que ela não quer passar o número para ele porque ela não está interessada e fala que ela pode ser sincera. Então, ela fala que tem milhares de mulheres na cidade e que ele pode conhecê-las. Mas London diz que ele gostou foi dela e pede para ela passar pelo menos o Instagram. Então ela fala que sim. London diz a ela que vai pegar o seu telefone no seu carro e caminha até o Corvette. E é aí que a mágica acontece. Então ela vai até ele perguntando se o carro é dele e London confirma que sim e pede para ela passar o seu telefone porque ele não quer o seu Instagram. E depois da mágica feita, ela passa para ele o telefone sem nenhuma dificuldade. Então, nessa hora, o YouTube fala que vai embora e talvez ligue para ela depois. A mulher, na mesma hora, questiona, perguntando se ele não quer sair com ela. Mas London fala que ela disse há minutos atrás que tem namorado. Ela fala que sim, mas isso foi antes e agora ela quer dar uma volta em seu carro. London fala que tem o número dela e que depois liga para ela. Mas ela acaba insistindo muito, então London fala que ele respeita ela e não quer atrapalhar o seu relacionamento. A garota diz a ele que o namorado dela não liga pra ela e que ele nem precisa saber que eles vão dar uma volta. Então, de tanto ela insistir, ele fala que ela pode entrar no carro. Dentro do carro, ele pergunta como é o relacionamento dela com o seu namorado. E ela diz que ele não é bem um namorado e é só um rolo que ela está tendo. Então, London fala que agora ele pode ficar mais tranquilo em saber que ela não tem namorado. Em seguida, London pergunta se ela não quer ir para casa dele.
Então ela fala que aceita somente se eles começarem a namorar e ele bancar as compras dela no shopping. London então fala que tem uma câmera ali gravando para o seu canal no YouTube, onde ele caça interesseira, e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. London fala que ela não vai mais para lugar nenhum porque ele não leva garimpeira para sua casa. E que ela nem queria nada com ele e agora tá pedindo dinheiro mesmo sem eles terem nada. Então ele fala pra ela descer do carro porque ele não namora a interesseira. E ela desce do carro e acaba se dando mal.